Aleluia. Amém. Vou ler um texto aqui. Êxodo 3, bastante conhecido. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Fala de Moisés, né? Quando ele foi escolhido para tirar o povo do Egito. Aqui, a história começa um pouco falando que quando o rei novo foi para o Egito, ele não conhecia ainda a história de José, que veio antigo. E ele decretou, ele viu que o povo estava crescendo, os israelitas estavam crescendo, e ele não queria, o rei ficou com medo deles tomar o Egito. E aí, de um certo tempo, ele falou que todos os meninos homens que nascessem eram para ser mortos, mas as parteiras não mataram os meninos. E depois, assim que quando Moisés nasceu, passou um certo tempo, de uns 3 meses, eles colocaram ele para descer até no rio Nilo. E lá a filha do faraó pegou Moisés. E quando ele cresceu, ele voltou lá onde o povo estava escravizado. E ele viu como que era. E lá ele mandou no Egito. E depois teve outra briga e ele ficou com medo e ele fugiu. Aí a Bíblia diz que ele fugiu para um lugar e fala que ele Santo casou, Deus, aleluia, meu meu Pai, glória a Deus. Aí, no 3, fala que ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. E quando ele pastoreava as ovelhas do seu sogro, aí apareceu longe uma chama de fogo e saiu de uma sarça, né? Mas ela não pegava, ela pegava fogo, mas não queimava. Aí no versículo 4 fala assim, ó: O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então no meio da sarça o Deus chamou: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Aí foi quando o Senhor disse para não se aproximar, para tirar a sandália dos pés, porque o lugar que ele estava era santo. É assim, quando Moisés tirou as sandálias dos pés, quando se diz que tira a sandália dos seus pés, se a gente for ver, para entrar no lugar santo, não é de qualquer forma nem de qualquer maneira, né? Nós temos a mania de querer entrar no Santo dos Santos de qualquer forma. Nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores. E essa é a desculpa de hoje em dia da maioria dos crentes. Eu fiz isso porque nós somos falhos, nós somos seres humanos. Nós somos falhos, somos humanos sim. Mas Deus, Ele nos chamou para santificação. E quando que diz que de fato Deus tinha visto o sofrimento do povo. E Deus, Ele vê o sofrimento do povo. E Deus ia levar o povo para uma terra onde mana leite e mel. Mas aqui, quando ele disse, quando para Moisés ouvir a voz de Deus, ele teve que se aproximar da sarça. E para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que aproximar cada vez mais de Deus. Porque nós não vamos escutar a voz do Senhor de longe, distante, no raso. Nós temos que aprofundar no Senhor, temos que aprofundar na palavra do Senhor, temos que aprofundar em Cristo, para que assim, quando nós for entrar no Santo dos Santos, nós estivermos sem a sandália nos pés. Até porque se nós estivermos com as sandálias do Egito nos pés, nós nunca vamos entrar no Santo dos Santos. Então, essa noite, o que eu tenho a dizer para a igreja é que, para nós nos santificar cada vez mais, para santificar na palavra do Senhor, santificar na graça de Deus, porque senão nós não vamos entrar no Santo dos Santos. E quando eu digo no Santo dos Santos, não é só na igreja, porque na igreja é um lugar de sarar as pessoas, de sarar as feridas. Mas quem tem o conhecimento da palavra, quem conhece a palavra, sabe que o Santo dos Santos é até no nosso quarto, quando nós entramos para orar e falar com o Pai, esse é o lugar do Santo dos Santos. E não adianta a gente orar sem sabedoria, não adianta a gente orar de qualquer forma, porque a oração não vai subir. Se nós tivermos o coração fechado, se nós tivermos com qualquer coisa, com qualquer mágoa no coração, se nós tivermos de qualquer jeito, de qualquer maneira, não adianta, porque o Senhor não vai receber a oração. Então, o que nós possamos esta noite
noite que nós possamos pensar, será que eu tirei a sandália dos pés para mim poder entrar no Santo dos Santos? Será que eu vou conseguir entrar no Santo dos Santos? Será que se eu ajoelhar aqui e começar a orar agora, o Senhor ele vai ouvir minha oração? Será que se eu ajoelhar aqui, será que eu pedir ao Senhor, pelo amor de Deus, faz isso para mim, eu não aguento mais? Será que ele vai ouvir? Será que ele vai responder? Será que ele vai nos responder? Será que nós estamos aproximando da sarça? Será que nós estamos aproximando do fogo do Espírito? Porque aqui diz que a sarça, ela tinha chamas, mas ela não se consumia. Porque aqui já tinha um propósito, porque Moisés tinha que ver a sarça. E o Senhor Jesus Cristo, ele faz muitas das coisas para nós ver. Às vezes o fogo do Senhor está queimando ali do nosso lado, mas nós estamos preocupados com muitas coisas dessa terra, muitas coisas da vida, e nós não vemos a sarça pegando fogo. A maioria das vezes nós estamos aqui com a cabeça longe, às vezes a gente vai orar e está pensando em outras coisas, mas essa noite o Senhor diz para que nós possamos tirar a sandália dos nossos pés. Se nós quisermos entrar no Santo dos Santos, que tire a sandália dos pés, que nós possamos tirar a mágoa do nosso coração, a dor. Porque às vezes a gente pensa que pecado é só adulterar, é só roubar, é só mentir, é só prostituir, mas não é. O pecado ele pode ser uma pequena coisinha, mas para Deus ele continua sendo pecado. Verdade, para Deus continua aleluia. fazendo diferença, porque pecado é pecado, porque Deus é santo. Deus é santo. Aleluia. E nós, como seres humanos, às vezes usa muito essa desculpa de que o ser humano é falho, o ser humano é falho. Mas nós não podemos usar isso para ficar em pecado direto. Muitas das vezes eu já conversei com tantas pessoas, porque nós somos falhos. Nós somos falhos sim, mas nós conhecemos a palavra, nós sabemos onde que nós estamos errando. Se nós estamos errando, nós temos que fazer o quê? Nós temos que receber aquela palavra e tentar mudar. Nós temos que mudar, porque se nós não mudarmos, nós nunca vamos ser santos. Nós nunca vamos conseguir ser santos. Ainda que pareça, ainda que aqui na terra nós podemos sim fazer coisas, podemos, quem tem o dom de pregar muito bem, pode pregar muito bem, quem tem o dom de curar, pode fazer muita coisa sim, em nome de Jesus pode fazer, mas e entrar no céu, e entrar no Santo dos Santos? De qualquer forma não entra no Santo dos Santos, não entra no céu. Até a Bíblia diz que tem uma parte que fala, que fala, ai Deus, mas eu profetizei em teu nome, fiz maravilhas. Pode fazer sim aqui na terra, pode fazer tudo, por quê? Pode ser usado sim por Jesus, mas para entrar no Santo dos Santos não vai achando que é de qualquer forma, de qualquer maneira. Tem que santificar a nossa vida, temos que orar, a gente vai buscar o Senhor e tirar a sandália dos pés, tirar aquelas mágoas do passado, aquela coisa do passado e olhar para frente, porque o passado não nos pertence mais. O passado já passou, o que passou ficou para trás, agora temos que olhar para frente, porque o dia que nós levantamos a nossa mão para aceitar Jesus Cristo, nós temos que saber que a mudança vem de dentro para fora. Nós temos que saber que nós temos que tirar tudo aquilo que pertence ao mundo e não nos cabe mais. Porque senão tem como nós viver em cima do muro de um lado ou de outro. Aleluia. Ou nós escolhemos entrar no Santo sem a sandália, ou nós escolhemos ficar no mundo. É igual tem outra parte que fala, se o seu olho te faz pecar, é melhor entrar no céu sem o olho do que entrar no inferno com os dois. E quando a gente fala, não é arrancar o próprio olho, né? É arrancar aquilo que nos afasta da presença do Senhor. É tirar aquilo da nossa vida. É tirar aquela coisa que está afastando a gente da presença de Deus. Se tem algo que está afastando da presença do Senhor, que nós possamos nos livrar essa noite. Que nós possamos nos libertar. Porque tem coisas que Jesus ele não vai fazer. Tem coisas que ele já nos deu a autoridade para nós fazer. A gente conhece o nosso próprio corpo. Jesus conhece tudo, o nosso corpo, a nossa alma, os nossos pensamentos, o nosso coração. Ele aprofunda em nós porque foi Ele que nos criou. Então essa noite que nós possamos tirar e afastar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nós possamos refletir no Senhor e afastar, tirar da nossa vida tudo aquilo que está nos afastando, Glória a Deus, que está nos desligando do céu. Aleluia. Porque às vezes Glória a Deus. não é só pecado grande que nos desliga do céu, não pecado pequeno também, porque pecado diante do Senhor sempre foi pecado e sempre vai ser pecado. Jesus, verdade, Pai. Aleluia. Nós nunca vai ver a Deus. E se nós não ouvir palavra de santificação, nós não vamos santificar, porque é muito fácil vir na igreja para ouvir palavra bonita, palavra boa. É muito bom a gente receber. Eu não acho ruim a gente receber palavra boa, não, porque precisa. Mas a gente precisa também ter a noção de que existe um céu e existe um inferno. E para a gente ir para o céu não é de qualquer maneira.
Para ir para o inferno qualquer coisinha você vai. Mas para ir para o céu tem que estar santificado na presença do Senhor. Para ir para o céu tem que estar Glória a lavado em remissão do Deus. Senhor. Para ir para o céu a gente tem que renunciar tudo aquilo que é a face do Senhor. Nem que dor, pode ser que dor lá no fundo. Mas é melhor se sentir a dor aqui do que sentir a dor do inferno, que os vermes nunca morrem, que o fogo não apaga. Então que essa noite a igreja possa ficar com essa palavra. Aleluia.